Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 18 de abril de 2023, nessa terça-feira da segunda semana da Páscoa. Pedimos a Deus paz e alegria. O evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 3, de 7b a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto, o vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vais. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre de Israel, mas não sabe essas coisas? Em verdade te digo, não falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos, Nicodemos. Ontem Nicodemos se encontra com Jesus à noite, porque é um homem em busca da luz, mas ainda está nas trevas. E ali Jesus convida para nascer do alto, nascer do Espírito, nascer da força de Deus. E continuando o discurso de Jesus para Nicodemos, Jesus continua: vós deveis nascer do alto. E usa o vento. O vento sopra, você não sabe de onde vem, para onde vai, você escuta o seu barulho, você não entende, mas você sabe que o vento está aí, o Espírito está aí. Por isso que vento e Espírito é a mesma palavra na sua origem. O Espírito está aí, ele vem, vai, e a gente não sabe. A gente sabe que tem alguma coisa que às vezes nos emociona, alguma coisa que nos encanta, alguma coisa que nos impulsiona, alguma coisa que nos leva para frente, algumas coisas que faz com que a gente continue, que a gente não desista da vida, que a gente tente ir mais. Viu? E aí a gente escuta tudo isso. Nicodemos ignora. E Jesus é irônico com ele. Pô, mas você é mestre e ignora essas coisas, Nicodemos? O Evangelho de João, Jesus é muito irônico. Viu? É muito cômico e muito irônico, de certa forma. E Jesus questiona: Nicodemos, você é mestre, mas você não compreende nem o vento? E aí Jesus começa a dar o seu testemunho, viu? Respondeu Jesus: tu és mestre de Israel e não sabe dessas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não acrediteis no nosso testemunho. O que Jesus está querendo dizer é que o testemunho ele é fruto daquilo que se vive e que se sabe. Dar testemunho significa fazer um testamento. Por isso quem fala de Deus tem que ter consciência e falar daquilo que sabe e daquilo que viu. Não se fala de Deus sem ter experiência. Não se fala de Deus sem ter convivido. Não se fala de Deus sem pelo menos saber alguma coisa a respeito de coisas sobre Ele. Por isso que é tão difícil pregar, por isso que é tão difícil rezar, por isso que é tão difícil a gente se colocar nos braços de Deus e dar testemunho disso. E aí prossegue, viu? E vocês não acreditaram, não aceitaram o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo que Moisés levantou a serpente, assim também o Filho do Homem será levantado na cruz. E todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Todo aquele que olhar para o crucificado terá a vida eterna.
Todo aquele que vê Jesus ressuscitado terá a vida eterna. Por isso a gente vai olhando e contemplando essas realidades da vida, em que nós somos desafiados a cada vez mais dar um passinho a mais em busca de crescer, em busca de viver um pouco mais a nossa vida, a nossa história e construir a nossa convivência com Deus e com o próximo. Não é muito fácil a gente compreender as coisas de Deus. Esse encontro com o ressuscitado exige de cada um de nós sempre um desapego, exige de nós uma abertura ao sopro de Deus, exige de nós uma busca, mesmo na escuridão, de encontrar alguém que faça as coisas de Deus, que seja sinal de Deus. E aonde é que Deus marca vida e presença? Aonde existe vida e amor. A gente só pode encontrar Deus aonde encontramos vida e amor. Fora da vida, e vamos lembrar que no paraíso a árvore central era a árvore da vida, e ao lado estava a vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida permanece, o conhecimento do mal nós resolvemos trazer para nós, e na medida que a gente pegou essa responsabilidade, Deus também nos chamou à responsabilidade. Bom, já que vocês querem definir o que é o bem e o mal, então vocês assumam a responsabilidade pela própria vida, pela própria história, e vão trabalhar e tocar a vida e sobreviver. Não haverá mais um jardim com muitas frutas para vocês se alimentar à vontade de trabalhar. Agora vocês vão ter que plantar, vão ter que colher. Nicodemos é esse homem que não está entendendo Jesus, mas deseja. É um homem que Jesus, mas você está falando, eu estou falando daquilo que eu sei, mas vocês não acreditam. Essa incredulidade nossa, essa dificuldade nossa de acreditar, de compreender, de entender, ela é um drama na nossa vida. Às vezes a gente faz reuniões e é tão difícil porque as pessoas não querem ouvir e começa a falar tudo ao mesmo tempo porque não querem ouvir. É igual quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa começa a falar ao mesmo tempo, porque não quer um diálogo. E todo diálogo exige uma postura de escuta e uma postura de se manifestar. Um momento para ouvir e um momento para falar. Um momento para escutar o outro com carinho e outro momento para dizer alguma coisa. Sabendo e respeitando aquilo que o outro diz, porque aquilo que ele fala, porque ele acredita, porque ele espera, porque ele quer, porque ele deseja aquilo. Por isso, a nossa busca e a nossa ânsia, talvez a nossa busca é igual de Nicodemos. Nós estamos, às vezes, no meio das trevas, mas lutamos para encontrar a luz. Mas é difícil a gente entender esse negócio do vento. E Jesus diz, eu estou falando das coisas da terra, agora quando eu falar das coisas do céu, como é que você vai? E aí a gente pede a Jesus que tenha paciência conosco. A gente pede a Jesus que não perca a esperança na gente, que a gente é lento mesmo, que a gente demora, que a gente não sabe, é aquilo que o cardeal Martini dizia, escrevia. Se eu pudesse perguntar a Deus alguma coisa, a primeira pergunta era se Ele me ama de verdade, eu sendo quem eu sou. Eu sei que Ele me ama, mas eu queria ouvir da boca dEle, eu queria escutar Ele, que Ele me ama, apesar de eu ser quem eu sou. A segunda pergunta, por que o Senhor não nos dá ideias melhores? Ideias melhores para amar, para perdoar, para entender, para conviver, para nos relacionar, nos dá umas ideias melhores. E por isso a gente reza pedindo a Deus, nos dê umas ideias melhores para a gente saber como conduzir essa paróquia, como tratar os paroquianos, como nos livrar da grande fúria do mundo, como perceber a presença de Deus no nosso meio, como manifestar um pouco mais de carinho, como ajudar mais as pessoas. Que Deus abençoe a todos nós, ilumine a nossa vida, nos fortaleça na fé e nos ajude a encontrar o ensinamento de Jesus e que o Espírito de Deus venha dentro de nós nos abrir a consciência, a inteligência e os olhos. Um abraço e até mais.